Olá, queridos. Paz de Cristo Jesus seja convosco. Em um dos nossos vídeos, um vídeo anterior, nós falamos de um livro que já lançamos, ou já escrevemos, A Fé do Deserto. Desta vez, porém, vamos falar de um livro que ainda vamos lançar, de um próximo lançamento nosso, o qual se chamará Sacerdócio Fiel. Este é, portanto, o tema deste vídeo. Para tanto, nós queremos ler convosco um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo também de número 9. Veja o que diz o texto sagrado. Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Veja bem, a palavra sacerdócio, ela traz em sua raiz, em sua origem, a ideia de algo que se faz em tempo integral. Por exemplo, se diz que a medicina é um sacerdócio. Por quê? Um médico, embora ele não esteja em seu horário de trabalho em um hospital ou em seu consultório, caso ele tenha, ele não pode se furtar de socorrer alguém numa situação extrema, ainda que ele não esteja em seu horário ou local de trabalho. Daí se diz que a medicina é um sacerdócio. É essa a ideia, é esse o propósito, exatamente esse propósito que é expresso, que Deus tinha em vista, ou que Deus determinou ao estabelecer o sacerdócio. Como sabemos, Deus escolheu entre as tribos de Israel os filhos de Levi. Dos filhos de Levi, ou da tribo de Levi, Deus escolheu Arão e sua descendência. A família de Arão e seu descendente foram, portanto, escolhidos por Deus para exercer o sacerdócio. A atividade sacerdotal estava cercada, amparada por determinações divinas, por ordens divinas e princípios rígidos e invioláveis. A atividade sacerdotal estava tão bem guardada que Deus disse a Moisés que se alguém ousasse exercer o sacerdócio, não sendo da tribo de Levi, não sendo da família de Arão, esse tal deveria morrer. Era considerado estranho e, portanto, digno de pena capital ou da sentença de morte. Além disso, e além dos princípios, além dos requisitos que Arão e seus descendentes deveriam preencher para exercer o sacerdócio, a eles foi dada importantes incumbências. Entre as diversas atividades de um sacerdote, ele deveria apresentar a Deus, pelo menos durante um dia, 2 sacrifícios. Além disso, os sacrifícios apresentados pelo sacerdote se davam no altar dos sacrifícios, o qual tinha o seu fogo, que foi aceso por Deus. Por essa razão, Deus também determinou aos sacerdotes que o fogo do altar não deveria se apagar. O fogo do altar dos sacrifícios não deveria se apagar. Para tanto, o sacerdote deveria remover a cinza diariamente e, além de remover a cinza, colocar lenha nova, a fim de que o fogo não se apagasse. Portanto, a atividade sacerdotal era diária ou integral e, mais que isso, era para toda a vida. Se o sacerdócio
não tivesse que ser exercido em tempo integral, por que então Deus havia determinado que o sacerdote tinha direito nos sacrifícios apresentados no altar, no tabernáculo? É aqui que entra o texto que nós lemos, quando Paulo ensina que não se deve atar a boca do boi que debulha. Talvez alguém questione, mas isso se refere à atividade sacerdotal nos dias de Arão, isso é Antigo Testamento. Foi por essa razão que nós temos questão de ler o texto citado por Paulo. E Paulo faz questão de dizer que estas são palavras que fazem parte do ensino dado a Moisés, ou ministrado por Moisés. O mesmo texto, o mesmo ensino que Paulo repete agora no Novo Testamento. É evidente, portanto, que ao instituir o serviço sacerdotal e determinar que ele fosse em tempo integral, Deus estava contemplando a atividade sacerdotal ao longo dos séculos, desde o Antigo até o Novo Testamento, da lei até a atual dispensação, a dispensação da graça. E disto não há dúvida, porque Paulo questiona: porventura Deus está preocupado com bois? Ou seja, Deus usa o boi como figura de linguagem para se referir ao sacerdote. O boi aqui é, portanto, uma figura do obreiro, do sacerdote. Então, se o boi não pode ser impedido de se alimentar do cereal que ele ajuda a descascar, que ele está pisando, ou que move a pedra de moinha que faz descascar, quem move a pedra de moinha, portanto, não pode ser impedido de desfrutar do trabalho que está sendo realizado. Ou seja, Deus está dizendo claramente que o sacerdote tem direito no sacrifício que é oferecido a Deus no altar ou no tabernáculo. Essa determinação, ou essa provisão que é destinada ao sacerdócio, o sacerdote, diz claramente que é para que ele exerça a sua atividade em tempo integral, ou que se dedique exclusivamente ao serviço do altar, ao sacerdócio. Se não fosse assim, por que então Deus faria essa determinação, ou por que Deus destinaria parte dos sacrifícios ao sustento do sacerdote? Por que então o obreiro teria direito à parte das ofertas e dos dízimos que são apresentados na casa de Deus? É inegável, portanto, que sacerdote legítimo e fiel ao sentido da palavra, ao que é ensinado nas Escrituras e, sobretudo, ao que Deus determinou e instituiu, sacerdócio fiel só pode ser feito em tempo integral. Infelizmente, a gente vê hoje o tal do pastor político, ou político que usa o nome de pastor. Me permita usar essa expressão, mas isso é uma desgraça, isso é uma aberração, isso é uma ideia maligna para afrontar o que Deus determinou. Quem embarca nessa ideia está, portanto, iludido ou servindo ao interesse maligno. Quem embarca nessa ideia está tentando conciliar o que Deus disse que é inconciliável. Portanto, essa anomalia pastor político ou político pastor, essa ideia de gente que ou ignora o que está tão claramente exposto nas Escrituras, ou age de má fé, valendo-se do que é sagrado, de um prestígio que Deus reservou para os seus obreiros, para atender um interesse ou um propósito terreno, ou seus interesses pessoais. Isso é uma aberração, isso é algo digno
do mais extremo repúdio. Além disso, há quem defenda a ideia do obreiro em tempo parcial. É outra lástima. Deus não dá meio chamado e Deus também não dá meia unção. Ah, mas o rebanho é pequeno, não dá para manter o obreiro. O rebanho pode ser pequeno, mas Deus, o Deus que chama, é um Deus grande. Pode faltar ovelha, mas para quem Deus chama, não falta graça, não falta unção e não falta providência. Deus não depende de um grande rebanho ou de um lugar próspero para manter quem Ele chama. Se fosse assim, Deus não teria mandado Elias para Sarepta e dito a ele que lá ele já tinha uma pessoa para mantê-lo sustentado. E como a gente sabe, em Sarepta, Elias encontrou uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha, um pouco de azeite, com os quais faria um bolo para ela e seu filho e aguardaria a chegada da morte. Porém, como Elias foi chamado por Deus, e quem é chamado por Deus tem unção, e quem tem unção faz a diferença, a bênção de Deus sobre a vida de Elias tornou aquela mulher próspera, de sorte que ela escapou da morte, se manteve e manteve Elias por longos anos, e assim ela viveu com o que Deus derramou sobre a sua vida. Quem Deus chama tem unção. E quem tem unção produz em qualquer lugar. Quando o ministério de Arão foi questionado e os líderes das demais tribos exigiram também o direito de exercer o sacerdócio, Deus disse a Moisés que a vara de cada líder fosse trazida e enterrada no tabernáculo, ou seja, foi enterrada na areia do deserto, a qual com certeza não era fria. No dia seguinte, Deus disse a Moisés, a vara que tivesse florescido, essa seria a vara daquele que Deus chamou. E assim aconteceu. Como Arão foi escolhido, o cajado de Arão, a vara que Arão usava, floresceu, embora tivesse sido enterrada em pleno deserto, numa areia escaldante. Portanto, quem Deus chama não depende de lugar próspero, não depende de rebanho grande, de terra fértil para produzir. Quem tem a unção de Deus dá fruto, ainda que seja na terra mais árida, ainda que seja no deserto, em condições escassas e extremas. Essa ladainha, essa conversa de que o lugar é pobre, que o lugar não tem recursos, isso é conversa de gente que não foi chamado por Deus ou que perdeu a fé. Há aqueles que dizem, eu não quero ser pesado, quero ser obreiro, mas vou trabalhar, vou ter a minha profissão, não quero ser pesado. Não quer ser pesado ou não tem fé? As coisas de Deus são perfeitas e muito bem elaboradas. Não foi sem razão, não é sem razão, que a Bíblia ensina, ninguém vai à guerra às próprias custas. Deus não vai chamar um homem e deixar que ele combata com as suas forças ou com seus recursos. Deus disse a Gideão que aquela gente que estava com ele era muita, ou seja, Deus não queria que Israel ganhasse a guerra na força do braço. Deus não aceita que um obreiro combata no seu serviço, com os seus recursos, com a sua força, ou se apoie em qualquer recurso seu, para que ele não se glorie e para que depois não zombe de Deus ou ponha sua confiança em si e deixe de confiar em Deus. Portanto, se você não tem fé para exercer o sacerdócio em tempo integral, você não serve para combater na obra de Deus como sacerdote, como profeta dele. Ninguém vai à guerra às próprias custas. E se Deus chama, Deus provê e Deus cuida. De sorte que todo obreiro deveria enxergar ou entender o chamado divino como Eliseu entendeu. Ao receber o chamado divino através de Elias,
Eliseu pediu para se despedir dos seus pais, abraçar-lhes e dar-lhes um beijo. Além disso, Eliseu queimou os bois com os quais arava a terra. O equipamento que ele usava para arar a terra, ele fez lá uma fogueira e com os bois que ele trabalhava, os bois com os quais ele trabalhava, ele matou e fez um grande banquete e serviu o povo, desfazendo-se totalmente de sua atividade profissional, dizendo em alto bom som que ao ministério, ao sacerdócio, devemos nos dedicar em tempo integral, mergulhar, como diz o ditado, de corpo e alma. Portanto, querido, ou você ara a sua terra, ou você cuida do chamado divino. Até o dito popular se diz aí fora, e diz com muita propriedade e sabedoria. Ou você toca o sino, ou você acompanha a procissão. Ou você canta, ou você assobia. Você não faz as duas coisas. Ou você ara a sua terra, ou você vai cuidar do chamado divino. Se não tem fé para cuidar, então não se meta, não se atreva. Sacerdócio é renúncia, sacerdócio é entrega plena, sacerdócio é tempo integral. Portanto, se é para ser sacerdote, que seja fiel, que seja como Deus determina. Ah, mas muita gente faz assim. Muitos estão fazendo assim. Primeiro, o nosso parâmetro não é o que muita gente faz. Não é o que todo mundo está fazendo. Nosso parâmetro deve ser a palavra de Deus. E ela diz bem clara, de forma muito farta, sacerdote ou sacerdócio é tarefa em tempo integral, é renúncia plena. Senão, não é como a Bíblia ensina e como Deus determinou. Além disso, o fato de todo mundo estar fazendo, eu lhe digo como uma certa vez Deus me exortou. Fazer por fazer, Deus me disse, muita gente está fazendo. A gente também sabe que no dia do encontro com Cristo, muita gente até vai ser salvo. Porém, suas obras não passarão de cinza. Portanto, não adianta fazer por fazer, do jeito que todo mundo está fazendo, ou como todo mundo está fazendo. Só vale a pena se for como está nas Escrituras. Só vale a pena se for como Deus determinou. E digo mais uma vez, o princípio, a dinâmica da tarefa sacerdotal, a liturgia muda. Nos dias de Arão era uma forma, na dispensação da igreja é outra, porém o princípio é o mesmo. A indagação é clara. Deus não está preocupado com boi. Se Deus provê o sustento é porque é para ser de forma integral. Se é para ser de forma integral, não adianta fazer de outra forma ou de outro jeito. Ou crê e faz, ou não crê e larga a mão e vai caçar outra coisa para fazer, ou vai procurar outra coisa para fazer. Com todo o respeito. Mas se for para ser sacerdote, que seja fiel. Deus em Cristo lhe abençoe, Deus em Cristo lhe guarde, e até o próximo, se assim Ele nos permitir.